Vamos falar agora de emprego. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, o Brasil terminou o primeiro semestre de 2019 com um saldo de 408.500 vagas formais. E olha só, Minas Gerais teve o segundo melhor desempenho do país na geração de empregos no mês de junho, atrás apenas de São Paulo. Foram criados 11.603 novos postos de trabalho, uma variação de 0,29% em relação a maio. Os dados estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado na semana passada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 6 dos 8 setores econômicos fecharam o mês com resultado positivo no estado. A agropecuária foi a principal responsável pelo desempenho, com a criação de 6.266 novos empregos. Também registraram saldo positivo serviços, construção civil, comércio, extrativa mineral e administração pública. Em todo o Brasil, foram criados em junho mais de 48.400 empregos formais. O melhor resultado registrado para o mês desde 2013. Os números do CAGED representam uma alta de 0,13% em relação ao estoque do mês anterior. No consolidado do semestre, os números de junho são os melhores desde 2014. Foram mais de 408 mil novas vagas formais nos primeiros 6 meses de 2019, resultado superior ao mesmo período do ano passado, quando foram gerados 392 mil empregos. No acumulado dos últimos 12 meses, em período encerrado em junho de 2019, o saldo entre admissões e desligamentos ficou positivo em 524.931 novos postos formais, que representam uma melhoria em relação ao mesmo período também do ano passado, quando foram gerados 280 mil novos empregos. Só no mês de junho foram 48 mil vagas com carteira assinada, o melhor resultado nos últimos 5 anos. Os setores que mais contrataram foram serviços, agropecuária e construção civil. Por região, o melhor resultado ficou com a Sudeste, seguida da Centro-Oeste. No primeiro semestre, segundo dados do governo federal, apenas a região Nordeste teve o saldo negativo na criação de postos de trabalho. Temos hoje 13 milhões e meio de desempregados. Então 400 mil empregos é um dado para se comemorar, com certeza. É um bom dado, mas ele é muito insuficiente para que possa-se imaginar haver uma retomada da economia a partir disso. A gente vai comemorar esse dado como o emprego está crescendo quando tiver 3, 4 meses de um crescimento da mesma grandeza. São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, conseguiu a proeza de ter mais empregos formais do que a população economicamente ativa. A cidade criou um programa de incentivos fiscais para empresas do ramo automobilístico. Entre as medidas está a isenção total de taxa de IPTU para as montadoras por 8 anos. Só com a General Motors, a prefeitura abre mão de 100 milhões de reais em tributos, além de investir no capital humano. Investir em capacitação é um pilar fundamental, eu diria que é o A, E e o U do processo. Trabalhando não só com parceiros como o nível do SEBRAE, mas também com outros, a universidade local, o grupo de universidades, os sindicatos, todos se envolvem no segmento de capacitação de mão de obra. Se todo mundo tiver mais estudo, todo mundo vai ter uma renda maior, você concorda? O PIB nada mais é do que a soma de todas as rendas. Então, se todo mundo estuda, a economia é rica. Notícia boa para o nosso país, né? E por falar em emprego, se você começou a semana à procura de emprego, fique ligadinho agora nas vagas do Cine. Uma vaga para eletricista industrial, salário R$ 1.850. Uma vaga para eletricista de caminhão e caminhonete, salário R$ 2.000. Uma vaga para eletricista de manutenção industrial, salário R$ 1.139. Uma vaga para vaqueiro, salário R$ 1.200. Uma vaga para operador de equipamentos de máquinas de construção civil e mineração, salário R$ 1.695. 2 vagas para operador de motoniveladora, salário R$ 2.060. 4 vagas para vigilante, salário R$ 2.450. Uma vaga para mecânico de motor a diesel, salário R$ 2.000. 2 vagas para mecânico de automóveis, salário R$ 1.200 mais produção. Uma vaga para mecânico de caminhão, salário R$ 2.000. Uma vaga para sushman,
salário R$ 1.200. 5 vagas para encanador industrial, salário R$ 1.683. 9 vagas para operador de motoniveladora, salário R$ 2.180. 12 vagas para operador de trator de esteira, salário R$ 1.988. 15 vagas para operador de escavadeira, salário R$ 2.398. 7 vagas para motorista de caminhão-pipa, salário R$ 1.779. 59 vagas para motorista de caminhão traçado, salário R$ 1.779. 1 vaga para motorista de caminhão prancha, salário R$ 1.900. 4 vagas para motorista de caminhão comboio, salário R$ 1.744 mais periculosidade. 1 vaga para torneiro mecânico, salário R$ 2.720. 1 vaga para lavador de veículos, salário R$ 1.600. 1 vaga para encarregado de manutenção mecânica, salário R$ 2.500. 1 vaga para supervisor de manutenção mecânica, salário R$ 3.000. 1 vaga para cozinheiro de restaurante, salário R$ 1.107. 3 vagas para técnico em segurança do trabalho, salário R$ 2.200. 1 vaga para borracheiro, salário R$ 2.400. 1 vaga para marceneiro de móveis, salário R$ 2.500. E vamos saber agora como fica o tempo nesta segunda-feira? Quem já está aqui em nossos estúdios e tem as informações pra gente é a repórter Caroline Santos. Bom dia, Carol! Bom dia, Lília. Bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã diariamente, pela TV ou pelas nossas plataformas digitais. Nessa segunda-feira, a umidade marítima trazida pelos ventos favorece o aumento de nuvens, a diminuição de temperatura e chove fraco entre o litoral de São Paulo e a Serra do Rio de Janeiro. No norte fluminense e no Espírito Santo, a previsão de tempo é de sol e chuva passageira. Em Paracatu, o clima é de sol com algumas nuvens, mas também não chove, com a mínima prevista de 17 graus e a máxima de 29 graus. Terça-feira eu volto com mais informações. Tchau, tchau, Lília. Até breve. Ok, Carol, obrigada pela participação, até amanhã. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução de 14% nos acidentes nas rodovias federais de Minas Gerais no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. As BRs 381 e 040 concentram a maioria dessas ocorrências. Foram registrados no primeiro semestre deste ano 4.031 acidentes nas rodovias federais mineiras, 14% a menos que os 4.637 acidentes no mesmo período do ano passado. Juntas, as rodovias BR-381 e BR-040 concentram metade dos acidentes. Quase 300 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais nos 6 primeiros meses deste ano. Mesmo alto, o número é 4% menor que em 2018. 75 vítimas perderam a vida na BR-040, a mais letal do estado até agora. A vice-liderança trágica é da BR-381, com 65 mortes, o que representa 22%. As colisões frontais deixaram o maior número de vítimas, 89 mortes, o que representa 30% do total. São colisões causadas porque o motorista invade a pista em sentido contrário. Elas acontecem nas rodovias de pista simples, que é a maioria das rodovias em Minas Gerais. Acontece nas rodovias de pista simples quando a pessoa faz uma ultrapassagem indevida, seja na faixa proibida, seja numa lombada, seja numa curva, né, sem condições, e se choca de frente com outro veículo. É o acidente mais grave. O segundo índice de mortes foi por atropelamentos. As rodovias atravessam cidades, atravessam áreas urbanas, muitas vezes o contorno das rodovias é ocupado pela cidade, pela população, e aí acontecem os atropelamentos. Então são números preocupantes, são números que mostram que ainda há muito por ser feito. Você já deve ter ouvido falar sobre o atendimento psicológico online, mas afinal, o que ele é? Pode funcionar? E quais os cuidados devem ser tomados na hora de escolher um profissional para essa modalidade? Confira com o psicólogo Silvio Memento no quadro Saúde em Foco de hoje.
Hoje eu vou tratar de um assunto que está muito em evidência, que é o atendimento psicológico online. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa a esse respeito. Então, a primeira observação importante é dizer que esse tipo de atendimento, ou seja, a prestação de serviços psicológicos, especificamente a psicoterapia online à distância, é um procedimento autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão no Brasil que fiscaliza o exercício profissional dos psicólogos. Então, desde novembro do ano passado, essa modalidade de prestação de serviços está autorizada. Isso não quer dizer que não traga alguns impasses, que a gente não tenha que ter alguns cuidados em relação a isto. Alguns cuidados o psicólogo precisa ter, mas também e principalmente a população que pode recorrer a esse tipo de serviço. Especificamente em relação aos psicólogos, é muito importante que eles conheçam a resolução do Conselho, que trata sobre essa forma de prestação de serviços, e que antes que ele ofereça esse serviço nas redes sociais, se ele assim o desejar, ele precisa fazer um cadastro individual junto ao Conselho Regional de Psicologia. Esse cadastro será avaliado por uma equipe do Conselho e o psicólogo, então, autorizado ou não a prestar esse serviço. Isso é fundamental. Em relação à população, de um modo geral, que possa vir a procurar esse serviço, cabem sim alguns cuidados. Vamos lá. O primeiro deles é verificar se esse psicólogo ou essa pessoa que se apresenta como psicólogo realmente está inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Pode acontecer de pessoas não autorizadas ou que fazem o exercício ilegal da profissão de psicólogo ofereçam essa modalidade de serviço. Então verifique no site do Conselho, telefona e veja se esse psicólogo tem inscrição junto ao nosso órgão de classe. Outras coisas importantes. Quando for tratar disso com o psicólogo que oferece esse serviço, é fundamental que a pessoa que vai ser atendida, ela se certifique de que esse psicólogo tem condições de manter a confiabilidade desse atendimento. Ou seja, aquilo que se fala, o que se escreve, tem um caráter sigiloso. Então, o psicólogo deve ter meios tecnológicos à disposição dele para preservar o sigilo daquilo que é tratado dessa forma, né, à distância, mediado aí pelo computador e por outros recursos eletrônicos. Mais uma coisa importante, duvide de propostas de psicólogos, entre aspas, que prometem resultados muito rápidos. A gente sabe que as questões que envolvem o nosso funcionamento psíquico são muito complexas, então não existe resposta rápida e resposta fácil. Existe um trabalho, um tratamento a ser feito. Outra coisa importante, também duvide de pessoas que proponham, de psicólogos que proponham valores muito baixos. Isso também não se sustenta, porque a nossa prática profissional, ela exige um investimento nosso na nossa formação e isso, consequentemente, vai implicar um certo valor ali na prestação de serviços. Também é fundamental que se observe se esse psicólogo, ou que se diz psicólogo, não mistura a ciência psicológica com práticas que não são desse campo. Por exemplo, pode ser que alguém esteja misturando teorias psicológicas com conhecimentos de outros campos, o campo místico, o campo religioso. Isso nem é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, são algumas observações, alguns cuidados que a população precisa ter ao recorrer aos serviços do psicólogo, assim, à distância. No geral, eu acho que é uma forma também da gente democratizar o acesso da população, de um modo geral, aos nossos serviços. Tendo esses cuidados, acredito que você poderá ser bem atendido sim por um profissional sério, ético e competente. Um grande abraço!